Agora a gente entra num tópico fantástico que é foco e produtividade. E como você já percebeu, na verdade são dois tópicos, mas como eles andam assim, sempre em conjunto, a gente faz uma apresentação desses dois tópicos em conjunto, naturalmente aqui, conforme eu for passando os temas, né? Ou seja, for aprofundando, eu separo e obviamente explico sobre os dois temas. Então vamos lá. Foco e produtividade. Em primeiro lugar, o que é foco? Então, segundo o psicólogo William James, atenção é a repentina tomada de posse pela mente de forma clara e vívida de um dos vários objetivos ou linhas de pensamentos que parece simultaneamente possíveis. A gente já vai falar sobre multitarefas, né? Então, o respeitadíssimo, renomado cientista Goleman, ele explica. A capacidade de manter o foco acontece na região pré-frontal do cérebro. Há dois tipos principais de distrações, a sensorial e a emocional. Sensorial, por exemplo, perceba por um instante a sensação da sua língua no céu da boca. Este é apenas em meio a uma interminável onda de estímulos que seu cérebro elimina do contínuo fluxo da mente, né? Então, sons, formas, cores de fundo, sabores, cheiros, sensações, entre muitos outros. A gente não percebe que está acontecendo. Emocional, por exemplo, um fim de relacionamento pode não sair da nossa cabeça, né? Eu lembro até um caso pessoal, o meu primeiro pé na bunda, né? Eu lembro que eu cheguei chorando muito lá no primeiro emprego, né? Era muito jovem, e a gerente ficou com tanta pena que eu não tinha condições nenhuma, estava completamente, né, sem foco ali para o trabalho, e ela, né, me pediu que eu voltasse para casa e etc. E assim acontece com discussão, com briga, com medo, com raiva, com estresse e assim por diante, né? O foco, ele exige que abstraiamos, né, as distrações emocionais. Nossa estrutura neural para a atenção seletiva inclui a inibição da emoção. Olha que interessante isso. Isso significa que quem tem melhor foco é relativamente imune a turbulências emocionais, tem mais capacidade de manter a calma durante crises e de se manter no prumo, apesar das agitações aí emocionais da vida, né? Vamos reforçar isso de tão importante que é. Isso significa que quem tem melhor foco, né, ele é imune a essas turbulências emocionais. E eu não tenho dúvida nenhuma, a gente vai falar de muitos outros pontos, de técnicas, né, de desenvolvimento de foco, e eu sei exatamente o quanto, né, eu pessoalmente, fora todas as ciências, os estudos, os experimentos que eu vou apresentar aqui, mas falando incluindo, né, as histórias pessoais aqui, eu sei exatamente, né, o quanto de impacto esse tipo de treinamento pode causar positivamente, né? Tentar se focar em uma coisa e ignorar todo o resto representa uma espécie de conflito para o cérebro. Tá? O mediador de tais conflitos não precisa gravar o termo técnico aqui, a intenção é só entender como que, né, exatamente o que é o foco. Então, o mediador de tais conflitos mentais é o córtex cingulado anterior, conhecido como CCA, que localiza esses problemas e recruta outras partes do cérebro para resolvê-los, né? Para se concentrar num foco de atenção, essa região, o CCA, ele aciona áreas pré-frontais para controle cognitivo, o que silencia os circuitos que causam distração, né, e os amplia para obter um foco completo. Então é o funcionamento, né, do cérebro para que você consiga ter, e aí vão vir várias técnicas que a gente vai apresentar aqui. O que é produtividade? Eu prefiro, tem 1000 formas de a gente avançar explicando o que é produtividade, e eu literalmente prefiro usar a mais simples que existe. Eu até comentei um pouquinho de forma diferente do que eu estou apresentando agora no início do curso, mas para mim é a relação de tempo e resultado, né? É usar pouco tempo e ter pouco resultado. Quer dizer, eu uso pouco tempo, mas também tenho pouco resultado. Não é um mundo perfeito, né?
Eu uso muito tempo, eu preciso de muito tempo, mas eu tenho pouco resultado. Piorou, né? Eu uso muito tempo e tenho muito resultado. Parece ser um pouco melhor porque eu tenho muito resultado, mas não é o ideal com relação à produtividade, porque também você está consumindo muito tempo. E possivelmente uma situação bastante gratificante é quando você usa muito pouco tempo, você tem muito foco, você consegue ter um desempenho excelente em curtíssimo espaço de tempo e você consegue manter ou ter muito resultado, e muitas vezes você tem resultado muito superior por conta do foco, tá? Contextualizando, vamos passar uma parte aqui que é importante para a gente aprofundar em algumas ações de foco e de produtividade. Então, segundo alguns neurocientistas cognitivos, como o Michael Posner, né, PhD, é um psicólogo conhecido por suas pesquisas aí no campo da atenção, de foco, né, é professor emérito, ou seja, com honras, tá? E é o seguinte, ele diz: a atenção fornece os mecanismos que sustentam nossa consciência do mundo e a regulação voluntária, né, dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, a questão do foco é essa questão de não estar no automático, é você conseguir controlar ali pensamentos e sentimentos, tá? Goleman, quer dizer, eu quero estar focado em uma coisa e muitas pessoas, e aí com certeza, ou você já viveu isso, ou sabe do que eu estou falando, a grande maioria das pessoas tem uma dificuldade tremenda de manter o foco, e aí por isso elas perdem situações assim, excepcionais na vida por conta disso, né? Goleman determina assim: somos mais susceptíveis a emoções guiarem nosso foco quando nossas mentes estão vagando, quando estamos distraídos, quando estamos sobrecarregados de informação ou todas as alternativas, né? Quanto mais forte a emoção, maior a nossa fixação. Pesquisas demonstram que um trabalhador é interrompido em média a cada 11 minutos. E em cada ocasião leva muitos minutos para se recuperar da perda de concentração resultante. Nossa, eu lembro exatamente o que era no meu caso, né, de estar dentro de uma grande empresa e o quanto a própria pessoa, todo o departamento e toda a companhia perde por questões de foco, né? Prestar atenção total parece aumentar a velocidade de processamento da mente, fortalecer as sinapses, expandir ou criar redes neurais para o que estamos praticando, né? E aí, um dos maiores PhD neurocientistas do mundo, ele afirma, a gente vai tratar isso mais para frente, mas fica aqui um inicial. Quem assiste TV enquanto faz exercício, essa é uma citação dele, jamais chegará ao topo. Nós não estamos falando de alguém que acha, eu acho isso, eu sinto aquilo. Nós estamos falando de alguém que, no mínimo, aí, 3, 4, 5 décadas, PhD, né, só estuda sobre esse assunto de comportamento, de foco e etc. O princípio de Pareto, ele já explica isso e até hoje é muito usado, né? Uma pequena quantidade de variáveis, 20%, em geral, explica a maior parte do efeito. Quer dizer, quando você foca em poucas coisas, e porque essas poucas coisas já representam a maior parte do resultado. A gente já apresentou o T. Harv Eker e ele diz: jurei manter o foco e jamais considerar a hipótese de sair do ramo antes de ficar milionário, né? E se tornou milionário. Quem sabe até mais do que isso. E aí para finalizar esse momento de contextualização aqui, né, sobre foco e produtividade, a gente vai avançar mais. Eu vou falar sobre modificação cognitiva do comportamento. Então, para você entender o quanto realmente o cérebro pode ser impactado, né, inclusive ajustado por conta do foco. Então, isso é uma terapia onde as pessoas com ansiedade social olham para fotos com uma plateia e são orientadas a apertarem um botão o mais rápido possível quando aparecem flashes de luz, né? Os flashes nunca aparecem em áreas com expressões bravas, expressões carrancudas, né? O subconsciente aprende a focar
atenção em sinais não ameaçadores, né? Embora essas pessoas não tenham consciência dessa reprogramação da atenção, do foco delas, né, que isso está acontecendo em segredo, ela tá seguindo uma orientação, apareceu flash, aperta um botão, apareceu flash, aperta um botão. O nível de ansiedade cai e se mantém essa melhoria ao longo do tempo. Então, uma grande pesquisa que explica essa modificação cognitiva do comportamento. Nós falamos agora, nós contextualizamos, na verdade, sobre o tema foco e produtividade. Nós estamos apenas aquecendo os motores nesse tópico que é fantástico. E a gente faz uma pausa rápida, para o vídeo não ficar longo, e a gente volta no próximo vídeo com o tema multitarefas, ainda, obviamente, dando sequência e aquecendo os motores dentro de foco e produtividade.